Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, a partir do verso 18. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, a partir do verso 18. Eu vou fazer a leitura do versículo 18 até o versículo 27. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, do verso 18 ao verso 27. Diz assim: Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se os seus quatro filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e saindo da eira se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: Tome-a o rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares. Dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: Não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar soma de 600 siclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor. Ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai bendito, nós, diante da Tua palavra, estamos e pedimos, humildemente, mesmo sabendo das nossas limitações, do nosso pecado, que o Senhor, nessa noite, possa falar ao nosso coração. É a oração que nós a Ti fazemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, me permita aqui trazer algumas informações, inclusive começando do último versículo, e fazendo aqui um elo, uma ponte, não é, para a fala de Davi nessa história aqui contada, não é? Davi está recebendo uma instrução de Deus, vai até a casa de um cidadão chamado Ornã para ali oferecer um sacrifício ao Senhor. Mas esse sacrifício que deveria ser oferecido ao Senhor, ele tinha um propósito. O propósito era aplacar a ira de Deus. O propósito era desviar as pragas que Deus estava colocando sobre o seu povo. Tanto é, e aí como eu falei, eu olho agora para o último versículo lido, que no verso 27, depois de todo o acontecido aqui relatado, o texto diz que o anjo colocou a sua espada, o anjo do Senhor, colocou a sua espada na bainha. É como se o anjo, como mensageiro de Deus, aquele que levaria à destruição, ou aquele que estava executando a ordem do castigo, das pragas, não é? A ordem dada pelo próprio Deus, esse anjo agora, ele recolhe a sua espada, coloca na bainha. Obviamente nós estamos aqui diante daquele contexto em que a ira de Deus é aplacada. Nós estamos diante daquele contexto onde Deus estava exercendo juízo. Nós não temos como nos aprofundar nas razões, nos porquês. Basta-nos essa informação e com ela, inclusive, já faço um link com os dias que nós estamos vivendo. Meus irmãos, não sei se todos vocês pensam conforme eu penso, fazem a leitura dos dias que nós vivemos da mesma forma que eu faço essa leitura, mas eu entendo que nós hoje também vivemos dias em que a ira de Deus se manifesta no nosso meio, sobre vários aspectos, sobre várias formas, de várias maneiras. Que aqueles que não conhecem o Deus bíblico não se escandalizem, mas o Deus que nós servimos não é um Deus apenas de amor, não é apenas um Deus de salvação, Ele é amor,
Ele é longânimo, Ele é o Deus de misericórdia, Ele é um Deus de graça, mas Ele também é ira, Ele também é fogo consumidor, assim nos ensina a sua palavra. E em muitos momentos nós vamos encontrar Deus exercendo juízo sobre o seu povo, sobre a terra, sobre as nações. E quando eu falo inclusive sobre o seu povo, nós podemos pensar e imaginar Deus exercendo juízo sobre a própria família da aliança, aquele povo que foi chamado pelo seu nome. Não é diferente aqui nesse momento. A mudança, a modificação no status daquela situação vai passar necessariamente por aquilo que essa história relata. E o que essa história relata? Essa história relata Davi fazendo a vontade de Deus. Se nós queremos aplacar a ira de Deus, e Crônicas também nos ensina isso, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, jejuar, me buscar, converter-se dos seus maus caminhos, então Deus abrirá os céus, vai sarar a terra, ou seja, a terra que estava sendo castigada vai ser sarada, a terra que estava enfrentando uma pandemia, seja ela de que ordem for, vai ser sarada, o mal vai ser debelado a partir do momento em que esse povo do Senhor busca Deus. A partir do momento em que esse povo do Senhor faz a vontade de Deus. Eu não tenho dúvidas nenhuma, meus amados irmãos, que os dias de hoje nós enxergamos isso porque as pessoas estão se rebelando contra Deus. As pessoas não adoram mais a Deus. Os homens não têm mais prazer em estar na vontade de Deus. As pessoas muitas vezes vão à igreja para cumprir um ritual. As pessoas muitas vezes não têm a alegria de servir ao Senhor, preocupadas demais nas coisas desse mundo, preocupadas demais em ganhar dinheiro, preocupadas demais em tantas outras coisas. E o Deus, que é a razão maior da nossa existência, foi colocado em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano, ou às vezes em plano nenhum. Porque simplesmente algumas pessoas vivem a sua vida como se Deus simplesmente não existisse. Ora, aqueles que nunca ouviram falar de Cristo, aqueles que nunca ouviram falar de Deus, agirem dessa forma, nós até entendemos. O problema é quando aqueles que foram alvos, né, em algum momento da sua existência, da verdade do Evangelho, conhecem a Cristo, se rebelam contra Deus. A rebeldia contra Deus, meus amados irmãos, ela se configura no momento em que nós deixamos de fazer a vontade de Deus e passamos a entender que a nossa vontade está acima da vontade de Deus. Os nossos desejos estão acima da realização dos desejos ou da vontade de Deus para a nossa vida. Se nós não mudarmos esse eixo, nós vamos continuar sob a maldição de Deus. Se nós não mudarmos esse eixo, nós continuaremos acendendo a ira de Deus. E não é nenhuma ameaça, mas é um aviso que a própria palavra do Senhor coloca diante de nós. Maldito o homem que cair na mão do Deus irado. Como eu falei, o Deus que servimos não é apenas amor, não é apenas misericórdia, não é apenas graça. Ele é fogo consumidor, ele é ira, ele é justiça. Então Davi aqui precisa fazer algo, e esse algo a ser feito está relacionado, intimamente relacionado, ao fato de Davi fazer a vontade de Deus. O que é que tem que ser feito? Não tem que ser feito aquilo que eu acho que deve ser feito. O que precisa ser feito para aplacar a ira de Deus é cumprir simplesmente a sua vontade. E aí surge uma grande interrogação, um grande questionamento. Pastor, como nós podemos fazer a vontade de Deus? Traduzindo, meus amados irmãos, isso de forma muito prática, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Qual o caminho, né, das pedras? Quais são os passos que nós precisamos dar? O que é que preciso fazer para que a gente seja encontrado ou contado no grupo daqueles que fazem a vontade de Deus? Primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Veja, o verso 18 e o verso 19 já vão nos dar uma ideia bem interessante desse primeiro ponto
que eu quero destacar para os irmãos, que é ouvir a palavra de Deus. Nós não podemos fazer a vontade de Deus se nós não ouvirmos a palavra de Deus, se nós não conhecemos a palavra de Deus, se nós não temos o conhecimento da palavra de Deus. O verso 18 diz: então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor, na eira de Ornã, o Jebuseu. E diz o texto, veja, o verso 18 fala de uma ordem de Deus, concorda comigo? Deus falou com Gade, Gade falou com Davi, e uma ordem expressa. Qual era a ordem? Vai até a eira de Ornã, e ali faz um altar, e ali oferece um sacrifício. A ordem é direta, a ordem é simples, a ordem é objetiva, como na realidade toda a ordem de Deus para nós é assim. A ordem de Deus e a vontade de Deus não se impõem diante de nós com dúvidas. Será que Deus falou isso de forma dúbia? Não, a palavra de Deus e as ordenanças de Deus para a nossa vida, todas elas são extremamente enfáticas, objetivas, cristalinas, límpidas. Vai lá, Davi, na eira, não é? De Ornã, e ali faz um altar para o Senhor. Davi agora, diante dessa ordem, tem duas opções. Ou ele faz a vontade de Deus, ou ele faz a sua vontade. Uma coisa é certa, o povo estava sob o juízo de Deus. Davi poderia dizer, não, aquela eira não é a mais bonita. Aquela terra não é a melhor terra. Esse cidadão não é o melhor cidadão. Eu, na realidade, quero fazer algo muito mais interessante. Ou, simplesmente Davi poderia dizer, olha, eu não tenho tempo para isso agora. Para cumprir a ordem de Deus, eu tenho os meus afazeres. Eu tenho os meus objetivos pessoais para serem alcançados. Veja, irmãos, diante de uma ordem de Deus, geralmente nós temos duas possibilidades. Ou nós cumprimos, ou nós desobedecemos. Como fazer a vontade de Deus? Vontade essa que haverá de aplacar a ira de Deus contra o seu povo. Primeiro passo, ouvindo a sua voz. Esse ouvir a sua voz não se refere apenas ao ato literal de ouvir, mas o ouvir aqui é o ouvir e praticar, é o ouvir dando razão, é o ouvir entendendo que é uma ordem que precisa ser colocada em prática. E aí o verso 19 diz o que Davi fez. E o que foi que Davi fez? O texto diz, subiu, pois, Davi, presta atenção nessa expressão, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Davi decidiu fazer a vontade de Deus. Davi decidiu que e entendeu, melhor dizendo, que aquele era o único meio pelo qual seria possível aplacar a ira de Deus. Lembre-se do outro texto de 2 Crônicas mais famoso. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós nos convertemos dos nossos pecados, né? Ou seja, quando nós reconhecemos o nosso pecado e buscamos ser diferente, quando nós buscamos a face de Deus de acordo com a sua vontade, Ele ouve dos céus. Ele sara a terra. Ele haverá de fazer cumprir agora sim as suas misericórdias, porque Deus não despreza um coração contrito, um coração compungido, um coração que reconhece que Ele é soberano. Porque aqui tem um outro detalhe, meus amados irmãos, todas as vezes que flagrantemente nós desobedecemos a Deus, nós mandamos uma mensagem, ou para o próprio Deus, ou para quem quer que seja. A mensagem é essa: eu é quem mando. Eu sou maior do que o próprio Deus. Sou eu quem decide a respeito da minha vida. Ninguém manda em mim. Não há ninguém que seja superior. Essa é a mensagem implícita na desobediência, ou não é? Os pais aqui presentes, aqueles que nos escutam aí na nossa transmissão, não é essa a sensação que nós temos quando um filho nos desobedece frontalmente? É como se ele estivesse dizendo, não, pai, quem manda aqui sou eu. Não, pai, a vontade aqui é a minha vontade. Todas as vezes que de forma flagrante, que de forma ostensiva, que de forma direta nós desobedecemos a palavra de Deus, nós desobedecemos a vontade de Deus para a nossa vida, é como se nós estivéssemos dizendo, eu sou o oleiro, sou eu quem faz o vaso, né?
Sou eu quem mexe no barro, eu sou o Senhor da minha vida, eu tomo as decisões. Obviamente, meus amados irmãos, esse é o maior engano que alguém poderia ter como premissa na sua vida. Ao contrário, a palavra de Deus já nos adverte que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Não é sábio aquele que teme a Deus, e só teme a Deus aquele que reconhece que Deus é superior. Não se engane, Deus é o Senhor de todas as coisas. Não se engane, nós dependemos de Deus para sobreviver. Se as misericórdias do Senhor não se renovassem a cada manhã, nós nem aqui estaríamos. Nós precisamos do alimento, nós precisamos do ar para respirar, nós precisamos da água, nós precisamos de tantas coisas para a nossa sobrevivência, porque nós não somos autossuficientes. Interessante que a gente às vezes só percebe isso, muitas pessoas só percebem isso tarde demais, né? Talvez aquela pessoa que justamente passou a vida todinha desobedecendo a Deus, tentando fazer a sua vontade. E lá na frente ela vai olhar para trás e ver o tanto que ela deu murro, né, em ponta de faca, né? O tanto que tudo aquilo que ficou para trás não acrescentou muito, porque não alcança e não atinge a eternidade. Meus amados irmãos, para mostrar toda a nossa fragilidade, toda a nossa dependência, basta-nos um problema de saúde. Quantas e quantas pessoas enfrentam problemas de saúde sérios, estão inclusive desenganadas pela ciência, pela medicina, pelos meios humanos que nós dispomos, naquele momento em que se diz assim, até aqui nós conseguimos chegar, a partir daqui nós não alcançamos mais. Nós não temos competência para isso. Nesse momento é como se a ficha caísse e percebêssemos que de fato nós não somos tudo aquilo que nós imaginávamos que éramos. Nesse momento, e aí não precisa só um problema de saúde, às vezes um problema pessoal mesmo, talvez aquele momento de fraqueza psicológica, aquele momento de tristeza profunda, quando nós não temos forças sequer para mudar o status do que a gente pensa, daquele sentimento ruim que se alojou no nosso coração. Meus amados irmãos, nós precisamos recorrer a Deus. Ele é soberano, Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas nós precisamos fazer isso em obediência. Calhou de lermos hoje a segunda carta de João, e eu vou só pegar aqui a expressão exata, eu não sei quantos perceberam, falando, já nos primeiros versos, João falando sobre o amor fraternal, dizendo que esse é um mandamento antigo, não é? Que nos amemos uns aos outros. Esse mandamento está posto desde o início. Aí o verso 6 diz o que é esse amor. É importante a gente atentar para isso, porque alguém vai perguntar, mas como amar uns aos outros? O que é que significa esse amor? O verso 6 diz, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. O amor reflete-se de forma verdadeira e real no momento em que nós obedecemos a Deus. Não existe amor quando o que existe é desobediência. Não existe amor quando o que existe é rebeldia contra Deus. Como fazer a vontade de Deus? Vontade que aplaca a ira do Senhor, ouvindo a sua palavra. Lembremos sempre que esse ouvir é muito mais do que escutar. Esse ouvir aqui sintetiza o ato de ter conhecimento, de ouvir e de colocar em prática essa palavra. Porque foi exatamente isso que Davi fez. Deus falou com Gade e deu uma ordem para Gade que ele fosse falar com Davi. Se ele desobedecesse, Davi já nem saberia qual era a vontade de Deus. Veja, há uma cadeia de obediência. Depois a ordem chega em Davi. E o que é que Davi faz? Davi decide no seu coração obedecer a Deus. E ele vai então a Ornã, não é? Obviamente que o texto inclusive diz que o anjo do Senhor estava em todo esse movimento. Mais uma vez aí o verso 20 fala disso, que o próprio Ornã viu o anjo do Senhor, não é? E aí Davi então foi lá, conversou com Ornã,
pediu a ele a terra, o espaço ali suficiente para ele fazer o sacrifício. E, inclusive, Davi diz que iria pagar por isso. E a gente vai chegar aqui no segundo ponto que é bastante interessante. Voltando para o verso 18, o texto traz uma informação a respeito de quem é Ornã. Diz assim, Ornã o Jebuseu. Essa informação parece-nos despretensiosa, mas ela guarda consigo algo importante. O Jebuseu seria um inimigo natural de Davi, porque Jebuseus são os primeiros habitantes de Jerusalém. Também chamada antes de Jerusalém, né? Jerusalém já teve vários nomes até se tornar de fato Jerusalém. Juba, Jeba, daí que vem o Jebuseu, né? Outros falam de Salém, né? São algumas possibilidades de nomes para aquela região. O que nos basta aqui para que a gente entenda a importância dessa indicação, o Jebuseu, é que ele seria um inimigo natural de Davi, seria aquela pessoa que foi conquistada, né? Davi foi o conquistador, Davi foi aquele que tomou conta da sua cidade, da sua terra natural. Então não basta o fato de ter tomado conta da cidade e ainda vem na minha casa pedir terra, pedir animais, pedir tudo para fazer um sacrifício. Qual é o ponto que eu destaco aqui no que diz respeito a fazer a vontade de Deus? E Davi tinha essa consciência. O ponto passa justamente por isso. Para fazer a vontade de Deus, eu preciso ter consciência que problemas existem, que barreiras existem, mas que eles precisam ser vencidos. O fato de Ornã ser um Jebuseu era um problema. Era uma provável barreira. Os irmãos estão me compreendendo, não? Era alguém que, teoricamente, poderia ser hostil na medida em que Davi quisesse cumprir a vontade de Deus. E se ele não quisesse dar a terra? E se ele não quisesse cumprir aquilo? Davi poderia dizer assim a Deus, mas Deus, por que um Jebuseu? Não poderia ser outro? Obviamente que poderia ser outra pessoa. O local aqui, a terra propriamente dita, a personagem propriamente dita, por si só, não é o mais importante. O importante aqui, talvez, que sirva para a nossa reflexão, é que isso configura-se num primeiro momento, pelo menos teoricamente, num obstáculo a mais que Davi deveria enfrentar, dentre tantos, obviamente, que ele enfrentou. E não é diferente, meus amados irmãos, nas nossas vidas. Eu digo com toda sinceridade, todas as vezes que até decidimos fazer a vontade de Deus, cumprimos lá o primeiro ponto, né? Deus ordenou na sua palavra, faça isso, não faça aquilo, haja dessa forma, seja dessa maneira. A gente decidiu no nosso coração fazer isso. Mas aí vem os problemas, vem as dificuldades, vem aquelas coisas que tiram o nosso foco, vem aquelas situações que vão trazer desânimo ao nosso coração. Não é? Às vezes isso se dá numa perspectiva de uma forte dificuldade para realizar determinada vontade de Deus na nossa vida, por uma ação pecaminosa do nosso coração, por uma ação de Satanás e dos demônios que tentam a todo momento nos destruir, nos derrubar, uma ação externa ou a ação externa, fruto, pecado. E muitas vezes essas dificuldades elas podem se apresentar diante de nós não como uma grande dificuldade no sentido de sofrimento, mas talvez até numa perspectiva diferente. Algo que não vai nos fazer sofrer. Algo que aparentemente é bom, algo que aparentemente é agradável, algo que aparentemente enche os olhos. Mas é uma barreira, é um obstáculo para se fazer e se cumprir a vontade de Deus. Meus amados irmãos, como fazer a vontade de Deus? Obedecendo a sua palavra. Segundo, tendo consciência que os obstáculos e as dificuldades existirão, mas eles serão vencidos. Eles precisam ser transpostos. Porque esse é o ponto. Quem nos mandou foi Deus. E aí eu pergunto, alguém pode deter o poder de Deus? Quem primeiro deu a ele para depois receber? Quem foi o seu conselheiro? Qual exército da terra que pode conter
o poder de Deus. Existiram vários soberanos terrenos, governantes terrenos, que imaginaram em algum momento que poderiam conter e deter o poder de Deus. Lembram, por exemplo, de Faraó no tempo de José? Faraó achou que poderia conter a vontade de Deus. Deixa o meu povo ir, o povo sai do Egito já diante de uma poderosa manifestação de Deus nas pragas. Os irmãos lembram da história? E o povo então sendo conduzido pelo próprio Deus, né? Ali uma coluna de fogo. O povo então sai do Egito, encontra-se agora numa situação, do ponto de vista estratégico, militar, complicada, à frente o Mar Vermelho e atrás o exército de Faraó. Por quê? Porque Faraó pensou consigo: eu vou deter a vontade de Deus. O meu exército é mais poderoso. Será que eu não posso destruir esse povo que sequer sabe lutar? Será que os meus cavalos e os meus cavaleiros, né? Será que o meu poder bélico, será que a tecnologia que eu disponho, talvez o maior exército naquela época, pode ser contido por esses israelitas? Não, eles não podem me destruir. Eu vou conter a fuga. Só que a fuga era a vontade de Deus. Conter a fuga era conter o próprio Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor abriu o Mar Vermelho. Enquanto o povo passava pelo Mar Vermelho, o Faraó se aproximava. Uma vez o Mar Vermelho sendo transposto por aquele povo, diz o texto que o exército de Faraó também adentrou naquele mar. As águas se fecharam e todo aquele exército foi destruído. Foi destruído porque ninguém pode conter o poder de Deus. E quando nós estivermos dispostos a fazer a vontade de Deus, nós precisamos dizer para os nossos problemas, para as dificuldades que estão diante de nós, que maior é o nosso Deus. Nós precisamos afirmar, e eu não falo necessariamente da boca para fora, numa perspectiva de confissão positiva, não, mas afirmar numa postura de fé, de consciência plena. Eu preciso compreender, eu preciso afirmar no meu coração, eu preciso confirmar com as minhas ações. Não existe problema, não existe dificuldade que possa conter a vontade de Deus. Eu não sei e não conheço o detalhe da vida dos irmãos, aqueles que estão aqui, os que estão nos assistindo. Talvez estejamos exatamente vivenciando algo desse tipo, querendo fazer a vontade de Deus, desejando fazer a vontade de Deus no nosso coração, tendo a consciência que isso é o melhor para a nossa vida, sabendo que isso vai aplacar a ira de Deus, mas aí vem os problemas, aí vem aquelas velhas dificuldades, ou o pecado, né, que insiste em se colocar diante de nós. É nesse momento, meus amados irmãos, que nós precisamos ter firmeza. Nós precisamos dizer não da boca para fora, mas dizer com as nossas ações, dizer com a oração de fé, com o sentimento de sinceridade: o meu Deus é maior do que os meus problemas. O meu Deus é maior do que os obstáculos. O Deus que me mandou falar com Jebuseu é maior do que a intriga que existe entre o Jebuseu e Davi. E a prova disso é que quando Davi pediu a porção da terra para fazer o altar, o que foi que Ornã disse? Te darei tudo. A terra, a madeira, o animal, o trigo, tudo. Essa inclusive é a expressão, não é? Tudo, darei absolutamente tudo. Finalzinho do verso 23. Veja aí Ornã dizendo: dou tudo, sem reservas. Entrega-se totalmente ao rei Davi naquele momento. E aí eu quero então, caminhando-me já para o final da nossa meditação e reflexão nessa noite, falar com os irmãos a respeito do terceiro ponto. Me chama a atenção de Davi aqui nesse momento. Veja, Deus deu a ordem, ele obedece à ordem. Então ele começa a fazer a vontade de Deus. O fato de Ornã ser um jebuseu foi um obstáculo, mas que foi transposto de uma forma inclusive tranquila. Davi não se deixou intimidar por isso, ele foi lá e falou. Nesse momento ele recebe do jebuseu
tudo aquilo que ele queria, na expressão dou tudo, ou tudo eu te dou, o que você precisar você vai ter. E aí no verso 24, qual é a postura de Davi? Tornou o rei Davi a Ornã? Não. Antes, pelo seu inteiro valor, a quero comprar. Ele não recebe a oferta de Ornã. Por quê? Porque Davi entendia, compreendia que para fazer a vontade de Deus, ele também tinha que fazer a sua parte. Para fazer a vontade de Deus, o sacrifício, meus amados irmãos, ele não começa quando o animal é sacrificado. O sacrifício começa dentro do nosso coração. O sacrifício começa na nossa mente. Veja, a própria construção da fala de Davi mostra isso. Tornou o rei Davi a Ornã? Não. Antes, pelo seu inteiro valor, a quero comprar. Presta atenção agora. Porque não tomarei o que é teu para o Senhor. Fazer caridade e oferta com o dinheiro dos outros é fácil. Não exige de nós nenhum sacrifício. Parece essa turma socialista que só socializa o dinheiro dos outros, não é? Mas o seu dinheiro continua sendo aplicado. Um pequeno parêntese aqui, né? Eu lembro de uma cena, né, que eu vi no parlamento, na Câmara dos Deputados, de um deputado socialista, de esquerda e tal, que é contrário a tudo que é privado, né, o capitalismo feroz e tal. E aí, antes de ser candidatos, toda essa turma tem que declarar o que tem, né, os bens e tal. E ele declarou uma quantia considerável aplicada na Bolsa de Valores, né? Aí você olha assim, aí alguém diz, deputado, o senhor é contra o metacapital, o grande capital, mas o senhor tem dinheiro investido na Bolsa de Valores, né? É porque para algumas pessoas o sacrifício é assim, eu divido o que tu tem, mas o meu eu vou aplicar para render uns jurozinhos, apesar de eu ser contra os juros, né? E ter um discurso contra isso, mas eu vou aplicar porque eu quero ter um futuro e um presente mais tranquilo. Então, voltando ao texto, Davi então entende que não é esse o caminho, né? De fazer uma oferta com o dinheiro ou com a posse ou com os bens de Ornã. Não oferecerei holocausto, e aí é que está o ponto, ó. Veja o final do verso 24. Não oferecerei holocausto que não me custe nada. Aí é o sacrifício pessoal. Obviamente que Deus não quer só o sacrifício. Em vários momentos da palavra de Deus, Deus coloca que o sacrifício formal, aquela coisa formal, não o agrada. O que agrada é o coração. Mas ele também exige esse sacrifício. O sacrifício, meus irmãos, é aquela porção do nosso compromisso com Deus. É a parte que eu vou dizer assim, no caso aqui, Davi está mexendo no seu bolso. Ele está tirando a parte que era dele. Ele está ficando 600 ciclos de ouro, que eu não sei fazer a transposição para quanto valeria hoje, ele está ficando 600 ciclos de ouro mais pobre. É um sacrifício possível. Não pense apenas na perspectiva de dinheiro, tá certo? Poderíamos pensar na perspectiva de tempo. Não, eu não vou oferecer o meu tempo para Deus porque eu tenho outras coisas para fazer. Percebe? Eu não quero sacrificar absolutamente nada. Fulano, vai lá e se sacrifica por mim. Ornã, dá o teu tempo. Ornã, arruma os animais. Ornã, arruma a lenha. Faz as ofertas de manjar com o trigo que você plantou, e o texto inclusive diz que ele estava debulhando trigo, ou seja, todo o trabalho é dele, e eu simplesmente quero só, vamos dizer assim, chegar na parte mais bonita, na parte mais interessante. Não é essa a postura de Davi. Porque para fazer a vontade de Deus, nós precisamos de pagar o preço. E que preço é esse que nós vamos pagar? O preço de sair da nossa zona de conforto. O preço de fazer com que a nossa vontade, em muitos momentos, seja engolida. Você sabia que não é fácil engolir a própria vontade? Porque a gente sempre vai trabalhar para que a nossa vontade seja realizada. Mas e se a nossa vontade se chocar com a vontade de Deus? O que é que a gente faz? A gente vai enfrentar a Deus? Ou a gente vai engolir a vontade?
Ou a gente vai submeter a nossa vontade a uma autoridade que é maior e trabalhar a nossa mente para aprender a ter alegria em fazer a vontade de Deus, muito mais do que aquela alegria que nós temos quando realizamos a nossa vontade. Meus amados irmãos, a postura de Davi ela é fantástica e nos ensina que nessa ideia aqui apresentada de fazer a vontade de Deus, é necessário, é preciso que a nossa parte seja realizada. É preciso sair da zona de conforto, é preciso o compromisso, é preciso aquela ação que mostra que de fato nós estamos comprometidos. Não é justo, não é correto oferecer um holocausto a Deus que não me custe absolutamente nada, diz Davi. Então Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro. Edificou um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos. Invocou o Senhor. O que foi que aconteceu, meus amados irmãos? O fogo desceu do céu, consumiu o altar. O fogo descendo sobre o altar é o sinal visível de que Deus se agradou de tudo aquilo que foi feito. É a chave que fecha num ato perfeito, mostrando que Davi cumpriu a vontade de Deus. Davi fez a vontade de Deus. Fez a vontade de Deus por quê? Porque ouviu a voz do Senhor. Lá atrás, verso 18, verso 19. Davi fez a vontade de Deus porque ele não se deixou intimidar pelas dificuldades, mas ele enfrentou as dificuldades para que a vontade de Deus fosse realizada. Davi realizou a vontade de Deus, pagando o custo que ele deveria pagar. E quando isso aconteceu, Deus sarou a terra. E quando isso aconteceu, verso 27, o Senhor agora ordenou não a Davi, não a Gade, para que Gade falasse com Davi. O Senhor agora ordenou o próprio anjo, aquele que é o seu mensageiro, aquele que estava ali simplesmente para cumprir as ordens diretas do Senhor. Ordenou o anjo. E o anjo fez o quê, meus amados irmãos? Colocou a espada na bainha. A praga cessou. O sofrimento cessou. O castigo cessou. A ira de Deus foi aplacada a partir do momento em que Davi, o servo do Senhor, fez a vontade de Deus. Que Deus nos ajude a fazer a sua vontade, para que a nossa terra seja sarada. E olha, meus amados irmãos, a nossa terra precisa de ajuda. A nossa terra precisa ser sarada. Olha ao nosso derredor, em volta, quanto sofrimento, quanta destruição, quanta desgraça. Mas olhe também ao nosso derredor e veja quanta rebeldia contra o nosso Deus. As pessoas estão afrontando a Deus de forma escancarada. Estão achincalhando o nome de Deus de forma escancarada. Cristãos têm sido perseguidos de forma violenta, física, ao redor do mundo. No nosso país já sentimos a perseguição psicológica que é aplicada por muitas pessoas. Se cristãos crentes, verdadeiros e sinceros, assim se declararem em determinados ambientes, eles vão sentir, eu não tenho dúvida disso, essa opressão psicológica. Que Deus nos abençoe, e que esses fogos que a gente está ouvindo, que deve ser a comemoração de algum candidato, seja ele qual for, não sei, não nos demova em hipótese nenhuma do caminho que nós devemos seguir. A solução não está nos homens, a solução está no nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.